Tem um verso aqui na Bíblia, na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, e ele escreveu o seguinte, no capítulo 4, no versículo 8. Está escrito assim: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, Jesus, se referindo a Jesus, Paulo escreve que ele, subindo, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Sem fazer uma exegese, uma interpretação deste versículo, é bom nós entendermos que essas habilidades da qual Paulo está falando aqui, esses dons, são para a edificação da igreja, para o benefício da igreja, que as pessoas, a igreja são as pessoas que se convertem ao cristianismo. Pois bem, neste momento estamos falando de dons. Mas agora uma pausa, apenas uma pausa, para você entender uma questão interessante. Existem pessoas entre nós que detêm uma certa habilidade. Ou é na música, ou é no esporte, ou é no desenho, na arte, qualquer tipo de arte. Eles nascem, já trazem consigo esta habilidade. Esses dias eu vi um instrumentista, um rapaz muito novo, desempenhando, tocando uma música, assim, com tanta perfeição, que dá água na boca, que dá prazer de ver o rapaz interpretar a música com aquele instrumento. E você já deve ter visto isso em outras áreas também, né, que você para e fica apreciando, porque faz bem, nos chama a atenção. Agora veja, existem também na própria natureza o fruto da terra, que você se alimenta dele e te traz satisfação. Não são todos, obviamente, mas alguns. Então são coisas que vêm da parte de Deus para toda a humanidade, sem exceção. Esses talentos que as pessoas detêm, eles servem como terapia, como remédio para a cura de problemas emocionais, problemas físicos. São remédios, são habilidades que as pessoas detêm, que Deus deu para o benefício de outras pessoas. Por isso que chama a atenção, que a gente para e fica analisando, e fica vendo, meu Deus, que habilidade, como é que esse rapaz sabe isso? E às vezes nem precisa estudar muito, porque é uma habilidade, é algo que vem de Deus, é um talento. A pessoa pode ser crente, pode ser não crente, pode não acreditar em Deus, acreditar em nada, mas nasce com essa habilidade e desenvolve muito bem. E outras pessoas admiram essa capacidade, porque vem do nosso Criador, né? Aquele que nos fez e nos fez com essas habilidades, assim como também produziu, né, a terra, e a terra produz frutos bons para a saúde do corpo, físico, né? Toda a medicina, ela trabalha esses elementos na natureza para fazer a medicação. Então veja bem, tanto as pessoas que contemplam esta beleza natural nas pessoas, em algumas pessoas, tanto aquelas que exercem esse talento, algumas delas ignoram o fato de que isso vem de Deus e o fazem naturalmente, mas ignoram o fato que eles são, de certa forma, um instrumento de Deus, né, e remédio de Deus para outras pessoas, como a fruta, como os alimentos são. Né? Então, Deus seja louvado por isso. O nosso Criador seja glorificado, seja engrandecido sempre e agradecido sejamos nós com relação a esse benefício que Ele nos deu para o nosso bem. E esse trecho que eu li aqui já é uma parte diferente, porque diz respeito ao nosso lado espiritual. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Então existe o alimento natural, o alimento que é bom para o nosso físico, né, que nem só de pão viverá o homem, como também o alimento espiritual, que é aquilo que procede da boca de Deus, os seus ensinamentos, a sua palavra que vem em direção ao a nossa necessidade, a nossa alma. É o lado espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 8, ele diz que Jesus deu dons aos homens. E este dom que ele deu é para o benefício das pessoas no lado espiritual. Aquelas pessoas que se convertem a Cristo, elas nasceram de novo e precisam de um alimento espiritual. E é para isso que Jesus agora propõe, né, esses alimentos, ele outorga esses alimentos que são os dons para as pessoas beneficiarem as outras que estão vindo para o reino de Deus. Estão sendo tiradas do mundo para o reino de Deus. E elas precisam se alimentar espiritualmente. É por isso que a palavra de Deus, né, a própria palavra dele, diz que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a preocupação de Deus é completa para o nosso ser, o nosso corpo físico e espiritual. Ele deu alimento para o nosso físico, para nossas emoções, com os talentos que dá para as pessoas, e também nos deu Jesus para nos salvar, para nos resgatar e entrarmos no reino de Deus. Então a preocupação de Deus é do nosso corpo e também do nosso espírito, da nossa alma, essa parte imaterial. Entenda isso, porque é fundamental que nós entendamos essa realidade, os benefícios que Deus deu para nós. É completo. Deus quer o nosso bem por completo. Por completo. Ele quer nos salvar, Ele quer nos alimentar, Ele quer nos ajudar, Ele quer que nós sejamos completos em todos os sentidos. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus ilumine os seus passos e te ajude a entender as bênçãos que Deus tem outorgado, tem dado a todos nós, seres humanos. Amém? Deus te abençoe.